Hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês do que é sobre o feminismo negro, né? E eu vou falar assim de 6 pontos principais. Que é primeiro, por que o feminismo negro é importante? O segundo é o feminismo negro no geral, o que é e qual é a sua história. E depois eu vou trazer um pouquinho para nossa pauta aqui no Brasil, qual é a sua história, quais são suas pautas. E também eu vou trazer quais são as pautas hoje em dia do movimento das mulheres negras. Também as influenciadoras digitais que abordam, né, a questão do feminismo negro nas redes sociais e as principais autoras para quem quiser conhecer mais sobre o feminismo negro. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: por que o feminismo negro é importante? Bom, porque assim, quando se trata do feminismo no geral, é muito comum assim que nosso primeiro contato seja com o feminismo branco. E para mulheres negras, ele não é representativo, porque tem muitas pautas assim que são mulheres de classe média, brancas, que fazem. E não são contempladas com as demandas que as mulheres negras precisam ser contempladas. Uma delas é que, assim, eu trouxe uma manchete que mostra que aqui no Brasil tem 5 estados que ser mulher negra é mais perigoso, porque a taxa de homicídios é maior. Por quê? Porque se você for olhar no Distrito Federal, 116,6% dessa taxa é na diferença de homicídio de mulheres negras para não negras, aí seguido do Pará, do Pernambuco, Alagoas e Goiás. Uma outra importância do feminismo negro é que quando você olha no Brasil, a maior parte das casas, 7,8 milhões de casas que as chefes de família são mulheres, 7,8 milhões são de mulheres pretas, essas mulheres negras, e quando comparado a de mulheres brancas é de 3,6 milhões, o que é um número muito mais alto. Quando ainda nós vemos que na chefe de família com mulheres negras, a linha da pobreza elas são muito mais próximas da linha da pobreza quanto as mulheres brancas. Outra coisa por que o feminismo negro é importante é quando nós pensamos na questão de que o corpo da mulher negra é muito objetificado em vários aspectos. Por exemplo, quando você vê na matéria, por que a Globeleza é uma mulher negra? Por que quando vão representar uma mulher bonita, colocam uma mulher negra, ou com como é que eu vou dizer, com características de uma mulher negra, corporais ou físicas que seja. Por que a mulher negra, toda vez que alguém chega aqui no Brasil fala da mulher negra, a objetificação que está por trás do corpo da mulher negra é muito forte. E é pouco dita. E muitas vezes nós nem vemos essas pautas serem trabalhadas. Outra questão também que é importante é que quando nós olhamos dados de violência obstétrica no Brasil, nós percebemos que 77% das mulheres negras relataram que já sofreram alguma violência obstétrica, contra 57% das mulheres brancas. E isso já vem também atrelado com a questão da objetificação, na questão do tratamento, de tudo mais. Você percebe que o tratamento para a mulher negra, na parte obstétrica, é um tratamento, como que eu vou dizer, mais duro, quando, assim, parece assim que alguns profissionais da saúde que não entendem que as mulheres negras sentem dor da mesma forma que a mulher branca, mas ser tratadas da melhor forma que a mulher branca. Bom, agora voltando um pouquinho para o contexto histórico, né? O feminismo negro. O que é e qual é a sua história? Bom, o feminismo negro, para contextualizar, é o termo utilizado para designar um movimento teórico, político, social e prático que ele é protagonizado por mulheres negras e que busca dar visibilidade às pautas desse grupo. E o histórico desse feminismo negro, ele começou lá em 1960, quando nós tivemos a segunda onda do movimento feminista branco, e que ele era caracterizado principalmente por viabilizar
debates acerca de sexualidade, expectativas de gênero, sexismo, direitos reprodutivos e sociais. Porém, nesse mesmo tempo, nós tivemos outro movimento nos Estados Unidos que estava emergindo, que era o movimento em prol dos direitos civis, que era por comunidades afro-americanas que pediam direitos para os negros, para os latinos e para os brancos, em geral. Porém, assim, quando nós olhamos lá no feminismo da segunda onda, a autora Angela Davis, no seu livro de Mulheres, Raças e Classes, ela diz que é um movimento que ele exclui a mulher negra, porque todas essas questões de sexualidade, expectativas de gênero, sexismo, são do ponto de vista de uma mulher branca. Mas ninguém fala do trabalho, que naquela época tinham muitas mulheres ainda negras que viviam em regime de escravo, em questão assim, de trabalhos que pagavam pouco, trabalhavam muitas horas por dia. A sexualidade não era dita também. Aí tem uma passagem do livro dela, que depois eu vou disponibilizar para vocês, que é uma passagem muito legal, porque, assim, ela coloca exatamente isso, que a questão do voto. Quando as mulheres, a segunda onda, né, do movimento feminista, ela pedia os votos para as mulheres, ela colocava voto para as mulheres. Só que elas nem lembravam que tinha muitas mulheres negras que não estavam contempladas, ou que não sabiam ler, ou que não sabiam escrever, só que elas simplesmente não colocaram, só colocaram ali do ponto de vista que para elas naquele momento foi interessante. Aí, em 1987, as feministas negras norte-americanas, elas começaram a perceber que, por mais que elas tivesse esse movimento em prol da igualdade, que foi o que surgiu em 1960, ainda faltava um movimento que ampliasse, que colocasse as pautas delas. E foi quando elas criaram o primeiro grupo que discutiu as pautas feministas das mulheres negras, e com atividades políticas também. E, por exemplo, alguns tópicos que ela discutiu nesses grupos eram a libertação sexual, política social, como é que a análise ocupacional da mulher negra na sociedade racista e patriarcal. E nesse período todo foi que surgiram algumas autoras muito importantes do feminismo negro, que foi a Angela Davis, a Patricia Hill Collins, a Audre Lorde e a Barbara Smith. E um dos objetivos principais do feminismo negro neste momento foi tratar da reformulação das estruturas sociais através da abolição das opressões impostas às mulheres negras, porque assim, desde as coisas mais simples que ocupam assim a base assim de tudo que a gente vê, a parte racista, da parte patriarcal, tudo que era observado naquela época. E no feminismo negro, ele teve também um grande boom nos Estados Unidos no ano de 1990. Foi o caso judicial da Anita Hill, que ela fez uma denúncia contra um candidato ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que era o Clarence Thomas, que eles viram as necessidades dessas reivindicações que elas estavam colocando do feminismo negro. E, por exemplo, antes do que aconteceu com a Anitta, você não via numa manchete de jornal essas pautas sendo discutidas. Porém, como a gente sabe que ia acontecer, a Anitta ela não venceu esse processo. Mas, no ano posterior ao que a Anitta perdeu e que o Clarence Thomas assumiu o Supremo Tribunal, o número recorde de mulheres foram eleitas no Congresso. E incluindo nesse processo todo que a Carolyn Mosley Brown, que ela foi a primeira mulher negra eleita como senadora. E a imprensa começou a buscar mais pautas, a discutir mais o que estava acontecendo, a entender mais quais eram essas pautas, o que eles estavam escondendo, o que eles não estavam mostrando para a população que estava acontecendo de fato. E aí eles intitularam em 1991 como o Ano da Mulher. E até os dias atuais, nós temos o feminismo negro, ele tem se expandido e tem se mobilizado.
ao redor do globo, em várias óticas, desde a ótica trabalhista, ótica de negócios, ótica de tudo que é possível. Agora, falando um pouco do feminismo negro aqui no Brasil, né? Qual é a sua história e quais são as suas pautas? Bom, o movimento do feminismo negro aqui no Brasil ele tem início em 1970 e já nos Estados Unidos já começava e esse processo, né, em 1960, 65. Porém, aqui no Brasil ele chegou em 1970 e aqui no Brasil tinha uma parte do movimento negro bem atuante nesse período. Porém, eles percebiam que as mulheres ainda não tinham seu lugar conquistado. Elas ainda não tinham a questão do sexismo e tinham nos movimentos, elas tinham muita invisibilidade nas suas pautas. Foi então que surgiu o feminismo negro brasileiro. E aí, por que era importante ter esse movimento? Esse movimento era importante porque ele considerava as questões de classe, de raça, de socialização de gênero, tanto para as mulheres negras quanto para as mulheres brancas, uma comparação. E nesse período aqui no Brasil foi que surgiram duas teóricas do assunto, que foi a Lélia Gonzalez e a Sueli Carneiro, que elas emergiram as discussões acerca tanto dessa conexão das questões que a gente vê sexuais, econômicas e raciais, quanto as questões da intersecção, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E essas duas autoras foi que criaram, que existe até hoje, o primeiro Instituto da Mulher Negra, o Gélides. E que ele, assim, que foi a primeira organização para feministas negras do país. E o que eles trabalhavam? Era o primeiro que teve atenção à saúde da mulher negra, o primeiro que discutiu a questão da sexualidade, o primeiro que, assim, mostrou oportunidade de trabalho além do que elas estavam acostumadas, o primeiro que levantou realmente a bandeira da discussão feminista negra aqui no Brasil e da importância. O primeiro que falou assim, olha, nós precisamos olhar para essas pautas e personalizar assim, falar assim, ó, tem que ver isso, 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 o que nós podemos melhorar. E desde então, cada vez mais as pautas, os posicionamentos políticos dos movimentos feministas negros, eles começaram a ter um crescimento da sua popularidade digital e social. Agora, falando um pouquinho sobre a teoria interseccional. A teoria interseccional, ela analisa como as diferentes identidades sociais de uma pessoa se combinam. Por exemplo, um homem gay, ele vai sofrer homofobia, que é o preconceito. Um homem que é gay e é indígena, ele vai sofrer os dois preconceitos, por ser indígena e por ser gay. Uma mulher negra que mora na periferia, ela vai sofrer tanto a questão de onde esse preconceito quanto ao lugar que ela mora, da onde ela vem, com a cor da sua pele. E assim, isso é importante ser discutido, porque várias vezes nós vemos assim, muito assim, mas sofre desse jeito preconceito, ou sofre daquele jeito. Não, a gente não tem que olhar para a pessoa só daquele ponto de vista. A gente tem que ver que é uma rede. Que quando você vai puxando uma coisinha, vai aparecendo outra, e outra, e outra, e outra. E assim, você vê como é importante essa luta para que as mulheres se sintam representadas e como você, tirando cada teinha daí, você consegue criar uma sociedade mais igualitária. E hoje em dia, quais são as pautas do movimento negro aqui no Brasil? Bom, a primeira pauta é a discussão de que existe sim um legado de uma história de luta, a questão da interseccionalidade com a natureza interligada do gênero, da raça e da classe, que é uma questão que tanto as duas autoras que eu citei anteriormente citaram, como a Angela Davis, o combate aos estereótipos, às imagens de controle, como, por exemplo, você vê que ainda hoje em dia, a porcentagem de mulheres negras em lugares de chefia é 4 a 6 vezes menor do que de mulheres brancas. Por quê? Se elas têm a mesma capacidade, se elas têm a mesma formação, se elas têm a mesma formação. Qual é a diferença? E a atuação, sim, dessas mulheres como mães, como professoras e como líderes comunitárias.
Porque algumas discussões que foram feitas em alguns blogs na internet, em geral, foi que assim, a mulher, quando ela era, muitos diziam, quando era mulher negra, era mãe, ela não precisava mais participar desses movimentos. Lógico que não. Porque aí você tá indo em contra a questão da interseccionalidade, que essa mulher, ela pode sim ser mãe, ela pode sim ser professora, e ela pode ser sim líder comunista. Além da política sexual, que é contra a objetificação do corpo da mulher, contra assim, a questão da prostituição e contra tudo mais que for pensar nesse aspecto. Agora, assim, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o feminismo negro, tanto na rede social, quanto, assim, quiser se informar mais, quiser conhecer mais pautas, ou quiser participar de reuniões, ou participar de discussões, nós temos eu trouxe 3 para vocês, né? Que a primeira é a Gabi Oliveira, @Gabi de Pretas, que ela tem um canal que ela aborda tanto assim questões, temas ligados, né, questões de raciais, de beleza de forma descontraída, assim como a que eu gosto muito, que é a Natália Neri, que ela é criadora do canal Afroafins, e ela traz reflexões sobre o racismo, sobre o empoderamento negro, e ela também fala sobre o veganismo. Além da Preta Rara, que eu conhecia, comecei a ler, eu conheci por causa desse trabalho, achei muito legal, assim, as coisas que ela comenta, que ela discute, que ela é uma ex-empregada doméstica, que ela relatava, assim, a sua rotina numa página do Facebook, tanto quanto a questão, assim, de racismo que ela sofreu, a questão, assim, de patrões dela chegarem para ela e dizer, assim, que ela não podia comer o que tinha, que, sim, ela não podia comer, ela tinha que comer só os restos, que ela não podia comer da comida deles. Várias outras coisas assim que são terríveis de serem comentadas. E hoje ela tem uma plataforma, e hoje ela tem influência, ela tem uma plataforma que ela discute o racismo, o feminismo negro e o cotidiano dos negros aqui no Brasil. Porque, assim, tem algumas coisas assim, que a gente sempre acha assim, tipo, isso acontece mais, ou sei lá, isso acontece menos, porque tem esses movimentos, empoderamento negro. Aí, quando você começa a pesquisar esses temas, você percebe que cada vez mais isso começa a aparecer. Você vê assim que na hora que você começa a ler o relato, você vê o pessoal comentando de mulheres assim que quando vão em ginecologistas são tratadas de forma absurdamente horrorosas em comparações com mulheres brancas, sendo que assim é o que comentam, o meu corpo é igual ao corpo dela. Por que eu tenho que ser tratado de uma forma diferente do que a dela? E agora, para quem quiser ler um pouquinho sobre o feminismo negro, eu trouxe 3 livros aqui para vocês, são muito bons. Temos o da Djamila Ribeiro, que foi a professora Raquel falou, que ela tem um livro que chama Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que eu comecei a ler. Aí tem esse aqui da Angela Davis, que é Mulheres, Raças e Classe, que é um livro muito bom assim para quem quer começar a entender esse processo no mundo, entender as pautas, entender por que é importante, entender assim qual que é a necessidade desse movimento. E tem também o livro da Bell Hooks, que chama Olhares Negros, a Raça e a Representação. Porque assim, quando você começa a ler esses livros, você vê assim como que as pautas que nós discutimos hoje em dia não são abrangentes com todo mundo. E como que se tem essa necessidade de abrangência, essa necessidade de luta mesmo. E para terminar, eu trouxe uma frase da Angela Davis, que é: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E é isso.